questionamento. O que fazer agora diante desta situação, né? O mais certo era fazer. Tu sabes, Senhor, tu tens todo o poder. Ou como Ezequiel, né? Ó, Senhor, tu podes todas as coisas, não sei nem o que fazer. Diante da morte, que os ossos já está tudo seco aqui, já passaram pela destruição, já foi separado o corpo da alma do espírito. Tu não tem mais nada a fazer aqui, Senhor. O que fazer? Meu Deus, a multidão é muito grande. Como solucionar o problema de uma multidão? Veja que isso aqui desmonta toda a teologia liberal, né, que nega a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Existem uns infiltrados aí que negam a onipotência do Senhor Jesus Cristo, negam a sua onisciência, que o Senhor Jesus Cristo poderia ser pego de surpresa. O Filho de Deus Altíssimo, que habita de eternidade a eternidade, não iria saber o que ele ia fazer. É uma coisa absurda, mas tem gente que prega isso. O Senhor Jesus Cristo está aqui, está sabendo de tudo. Ele está vendo aquela multidão querendo pão. Ele está vendo aquela multidão querendo a cura, a solução dos seus problemas. E ele também está vendo os seus discípulos, em especial, eles precisam ser ensinados, que eles estão lidando com um poder ilimitado. O Filho de Deus possui poder ilimitado. Eles têm que saber lidar com o poder ilimitado do Senhor Jesus Cristo. Filipe é interrogado. E nós também somos interrogados. Veja o Salmo 33. No Salmo 33, 18 nos diz. Salmo 33, 18. Os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre os que temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Aquela demanda de multidão lá se enquadra no Salmo 33. É uma demanda de gente. E o que Deus está dizendo aqui? O que o Espírito Santo está confirmando? Que Deus, os olhos oniscientes de Deus, vai para os quatro cantos da terra. Está vendo o sofrimento da igreja lá na Nigéria, está vendo as maldades que são maquinadas, e o Senhor está oferecendo salvação e milagre. O nome dele está sendo invocado, o Senhor está entrando com provisão. Cuidado, oferecendo provisões milagrosas para a vida dos seus filhos, os que pregam o Evangelho. E ele livra da fome, ele preserva, ele conserva. O mundo fica pelo meio do caminho com as suas tentativas, com as suas iniciativas. Morre de fome, de inanição, que come o alimento errado, pega a orientação errada, embarca em ideologias erradas, morre e fica pelo meio do caminho. Mas os filhos de Deus não. Por mais que venham desfalecer, como todo corpo falece, a alma é guardada para a salvação eterna. E ele livra da fome, e ele guarda, ele preserva. Como a igreja de Filadélfia tem essa promessa: preservar do dia da grande tribulação, da hora da ira que vai ser estabelecida sobre a face da terra. Veja no verso 6, ele porém disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. João, que era um dos discípulos mais íntimos, ele sabia, Jesus está pondo à prova, ele vai fazer água, ele está atraindo a multidão para aquela região montanhosa. Existiam alguns morros naquela região ali, próximo ao lago de Tiberíades. Existiam alguns morros, e o que o Senhor Jesus Cristo está vendo? Ele está vendo aquela leva de mais de 10 mil pessoas. Aí ele: vou atrair esse povo para cá e vou mostrar quem é Deus. Vou mostrar que eu sou o Messias, que eu sou o pão vivo, que eu forneço o pão. Moisés foi utilizado para gerar pão, mas o pão não vinha de Moisés, como nós lemos aí no 6:31. O pão veio de Deus, da presença de Deus. E aí Jesus Cristo vai mostrar: agora eu vou dar ordem, porque eu sou Deus. Eu sou aquele Deus, o mesmo Deus que gerou pão lá, proveu pão lá no deserto. Então Jesus já sabia de tudo. Eu vou levar o povo para a armadilha para receber a minha bênção, a multiplicação dos pães. Veja Filipe, a atitude de Filipe diante do questionamento do Senhor Jesus. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Olha só, a mente de Filipe já logo utiliza-se da matemática contábil financeira.
Vamos fazer um cálculo. Olha, eu imagino aqui tem umas 10 mil pessoas. Os homens comem, vai de 3 a 4 pãozão aí. Eles estão várias horas, vários dias, até dias sem comer. Estão com muita fome. Olha, uns 200 denários, acho que vai ser pouco. Não vai dar, mestre. Veja a mente humana como ela sempre... Isso é normal, todos nós somos assim, né? Jesus fala que tolo é aquele que vai para uma batalha e não computa quantos soldados vai enfrentar. Vai construir uma grande edificação e não computa quanto de insumos e de matéria-prima vai ser necessário para construir aquele grande edifício. Filipe está agindo da mesma forma como todos nós. Nós quando vamos realizar algo, nós elaboramos um projeto, né? E sabemos que o projeto tem um custo. Quanto custa? Quanto custa financiar a obra de Deus? Veja como ele quer trabalhar a mente do Filipe. Filipe, o meu poder transcende a matemática dessa terra. Qualquer quantia para mim é suficiente, porque eu tenho todo o poder. Veja o André trazendo soluções, né? Pouco se cita acerca de André, mas André parece que vem trazer uma solução. Veja só no verso 8. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Veja que ele traz aquela quantia, né? Com certeza esse rapazinho jovem, como trazem alguns documentos, ele era muito jovenzinho e a mamãe dele era muito preocupada com ele, muito zelosa. Ela fez uma espécie de uma lancheirinha. Ah, você vai seguir o mestre? Então vou preparar alimento aí, porque a peregrinação pode envolver dias e horas. Você pode ficar com fome. Vou preparar os 5 pãezinhos de cevada aí com os peixinhos no vinagre, para você não passar fome, necessidade, né? E aí veja que o Senhor Jesus Cristo, tendo isso em mãos, André traz os peixinhos, aquele jovem ali traz os peixinhos, André aponta para o mestre e o mestre já dá ordem. E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Veja que o Senhor Jesus Cristo já está ali, já elaborando o que ele vai fazer, que ele vai determinar e vai cumprir. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Imagine que a contagem aqui só está falando de homens. E que eu creio que é uma pura verdade, que o Espírito Santo revelou, que é o mesmo que realizou a multiplicação. O Espírito que estava sobre o Senhor Jesus Cristo revelou 5.000 homens. Mulheres e crianças não foram contados. Então imagine que tinha no mínimo ali 10.000 pessoas. Alguns apontam até o número máximo aí de 20.000 pessoas estavam ali diante dessa situação, né? Jesus manda se assentar, acalmem-se. Não fiquem aflitos diante do mar vermelho, o inimigo está atrás, a fome está lá, rangendo no estômago, o estômago está encolhido, horas e horas de peregrinação com fome. O Senhor vai nos enviar de mão vazia, Senhor. Às vezes o Senhor Jesus Cristo era extremamente irado, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo se compadecia, né? E a gente tem que ser assim nas nossas orações. Por isso que o mestre ensina, né? Seja igual a viúva, perseverante que nem ela, pede, chora, varre a casa, vai, eu quero a minha dracma, eu quero a minha bênção, faz que nem Jacó. Eu não quero sair que nem Jacó, né? Mancando, mas Senhor, eu quero a minha bênção, eu luto contigo, Senhor, eu luto pela minha bênção. O reino do céu se conquista à força. E todos ali são sentados organizadamente. Eu fico imaginando essa cena. Que tapete humano naquele local que o Senhor escolheu ali. Um local de gramado, para todos se assentarem próximo àquele morro onde ocorreria o milagre. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí o verso 11 já fala de forma muito resumida, né? Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. Eu tenho certeza que aqui, muitos podem ter até algumas interpretações que são coerentes, outras não. Algumas têm que ser totalmente desprezadas, né? Porque esse texto é muito utilizado por pregadores do Missão Integral. Veja como Jesus promovia a justiça social. Sai com essa teologia revolucionária para os quintos dos infernos, que isso aí não pertence a Deus. Aqui nós vemos um Deus cuidador, provendo
pão ao seu povo, porque o próprio Filho de Deus disse que sempre haverão pobres entre vós. Para de pagar de ideólogo aí, ô Judas, tá? Pobres sempre haverão diante de vós, tá? Não tem nada disso. Mas uma interpretação muito coerente foi utilizada pelo cineasta Franco Zeffirelli quando fez o filme de Jesus, né? Ali existiam cestos, que esses cestos depois vão ser utilizados para recolher os pães que sobraram, né? Sobraram pão, né? Não foi recolhido ali o pão que caiu e estava sujo, não. Pão que sobrou, porque quando Deus dá, Ele dá com abundância, né? Eu creio que o Senhor Jesus Cristo fez como Ele fez aqui. Ele tomou os 5 pães, tomou os 5 peixes, repartiu simbolicamente, olhou para os céus e deu graça. Coisa que nós esquecemos às vezes de orar pelo alimento que vamos comer, né? Mas aqui em casa eu uso o método e eu sempre recomendo aos meus alunos e a todos aqui na Remanescente, né? Tudo que entra como provisão na tua casa, em qualquer aspecto, toda a provisão, ora, consagra, abençoa, agradece a Deus as provisões que entram na tua casa. Primeiramente, Jesus agradece pela provisão. Veja o Filho da eternidade, o príncipe que habita de eternidade a eternidade. Nada pode detê-lo, nada pode matá-lo. E ele está agradecendo pelo pão que vai saciar a fome ali. E ele repartiu. E aí, o que eles fizeram? Foram colocados nos cestos os pães, os peixes, né? Os peixes a vinagrete ali para conservar, né? Foram colocados no cesto e os discípulos foram se dirigindo ao povo, aqueles que estavam ali para ser alimentados. E quando eles chegaram ali, automaticamente os pães começaram a ser distribuídos. E o cesto nunca baixava, e o povo pegando pão, e o povo pegando peixes. E o povo pegando e repetindo, e pegando e repetindo. E o cesto não esvaziava, igual o azeite na botija lá, na vasilha. Nunca não esvaziava. Até que o povo arrotou. Até que o povo arrotou com os pães, de tanto comerem pães e peixes. E assim se multiplicava, e assim é o sinal do Senhor. O cesto não esvazia. Este sinal, este grande sinal da multiplicação, veio cumprir que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente é o Messias. Veja aí no verso 13, no verso 12, um grande ensinamento que ele nos passa. E quando todos ficaram satisfeitos, disse os discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Veja como o Senhor Jesus, ele não tolera o desperdício, né? Que é terrível, né? Isso se faz às vezes até com sentimentos, né? A pessoa vive tratando você a pão de ló, trata bem, trata bem, trata bem, e aí depois nasce um sentimento de orgulho naquele que está sendo servido, que está sendo beneficiado. Ele começa a tratar com arrogância aqueles que vivem sempre lhe servindo. Isso acontece até com Deus também, né? A pessoa trata com arrogância a Deus, se esquece da sua obra, esquece das suas contribuições, esquece do seu passado, que não era nada. Esquece que existem pessoas que já passaram